Vamos relaxar nosso corpo, deixá-lo tranquilo, sereno. Liguemos-nos a Deus, aos mentores do espaço, aos seres bondosos em quem depositamos fé. Preparemos nossa água e vamos agora fazer nossas orações. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, iluminai-nos, protegei-nos e libertai-nos. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire, mas os homens que a possuem em geral só a ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões sempre tiveram os seus mistérios, cujo exame proíbe, mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pode assim penetrar o fundo das coisas, e então rejeitou na sua fé que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios absolutos nesse terreno. E Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia, e que o homem ainda não pôde compreender sobre a terra, lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que ele se purificar. Aqui na terra ainda se perde no nevoeiro. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força do amor venha para todos nós, que a força da luz venha para todos nós, que alcancemos a libertação, que os anjos e santos do céu e da terra purifiquem nossa água. Bebamos a água devagar como um remédio, que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, deixar a musculatura e a inervação totalmente solta. Preparemo-nos para o Evangelho. Coloque a água. Vamos nos ligar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, que nos cure, que nos alivie e nos liberte. Vamos sentir a presença de Nossa Senhora. Quando Jesus disse: "Não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão", seu pensamento era o seguinte: não penseis que a minha doutrina se estabelecerá pacificamente. Ela trará lutas sangrentas para as quais o meu nome servirá de pretexto, porque os homens não me haverão compreendido ou não terão querido compreender-me. Os irmãos separados pelas suas crenças lançarão a espada um contra o outro,
e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família, que não terão a mesma fé. Vim lançar o fogo na terra para consumir os erros e os preconceitos, como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas, e anseio porque se acenda, para que a depuração se faça mais rapidamente, pois dela sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, é importante saber que Jesus, pela sua inteligência, pela sua sabedoria, já sabia tudo que ia acontecer. Vamos nos ligar a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, e pedimos aos irmãos superiores que fluidifiquem nossa água, que essa água sirva para a nossa cura. Vamos beber a água fluidificada bem devagar, como um remédio. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo nos cubra de bênçãos e de paz. Que sejamos iluminados. Que a força do amor se propague em nosso lar, em todos os lares do universo. Pedimos que você colabore conosco, divulgando o trabalho da Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que se realiza na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Você se tratará e aprenderá muita coisa que vai te ajudar. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo totalmente relaxado, soltar os ombros, suavizar o rosto, a musculatura, a inervação, deixar-se ser envolvido pela luz violeta e pela luz branca. Vamos preparar nossa água e ler o Evangelho. Concentre-se. Seria a culpa da doutrina do Cristo? Não, por certo, pois ela condena formalmente toda violência. Disse ele em algum momento aos seus discípulos: e de matar, queimar, massacrar os que não acreditam como vós? Não, pois que lhes disse o contrário. Todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem. Ele lhes disse ainda: quem matar com a espada, perecerá pela espada. A responsabilidade, portanto, não é da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretam falsamente, transformando-a num instrumento a serviço de suas paixões. Daqueles que ignoraram essas palavras: o meu reino não é deste mundo. Jesus, na sua profunda sabedoria, previu o que devia acontecer, mas essas coisas eram inevitáveis, porque decorriam da própria inferioridade da natureza humana, que não podia ser transformada subitamente. Era necessário que o cristianismo passasse por essa prova demorada e cruel de 18 séculos para demonstrar toda a sua pujança,
porque apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro e jamais esteve em causa. A censura sempre caiu sobre os que dele abusaram, pois a cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não teria acontecido. Então vamos nos concentrar na bondade do Pai e na infantilidade dos homens que não seguem o bem, o amor e ao próximo. Concentremos e vamos pedir aos irmãos de luz que fluidifiquem nossas águas que vamos beber. Bebamos a água, pensando em nossa cura, a cura de todos os músculos, nervos, ossos, a cura de todas as células e de todas as fragilidades que tivermos em nosso corpo. Que essa água nos cure, nos alivie e nos liberte para todo sempre. Amém. Que a luz divina esteja conosco e peço que vocês propaguem a Casa de Lakshmi com seus cursos gratuitos de Reiki, Yoga, meditação, respiração, relaxamento, constelação familiar, psicanálise transpessoal, formação de terapeutas holísticos. Todos os cursos são gratuitos, são um tratamento para a pessoa, abre o caminho de todos os seres e faz também com que cada um adquira uma profissão. A divulgação desse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Propague para seus amigos, parentes e grupos. Isso será um grande bem. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, ligando-nos a Deus, a Jesus, mestre, amigo, irmão, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos auxiliam. Vamos realizar o Evangelho. Acomode-se bem, prepare sua água. Acontece com os homens em geral o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude, pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra, fora de tempo, não produz. Mas aquilo que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde, deve ser descoberto, porque, chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa. Como Deus lhes deu inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da terra e do céu, eles querem racionalizar a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Então vamos prestar atenção e sentir uma consciência maior, uma consciência vigilante, que nos ilumine, que nos esclareça, que nos dê a fé, o amor, a saúde e a alegria. Agradecemos a Deus, a Jesus, ao Evangelho, a todos os seres bondosos que nos acolhem. Pedimos que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja conosco eternamente. Vamos colaborar, participar, fazer os cursos gratuitos na Casa de Lakshmi, cursos de yoga, meditação, reiki, respiração, psicanálise transpessoal,
também leitura de livros espirituais e fazer tudo que possamos para melhorar, esclarecer o nosso coração, a nossa mente e todo o nosso ser. Propague nossos cursos, propague as formações. Então a pessoa se trata e pode receber também uma profissão para estar auxiliando o próximo. A Casa de Lakshmi fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Esse trabalho propagado, se você puder fazer, é um trabalho de amor ao próximo. Siga o bem, pense o bem, fale o bem. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, preparar nossa água para que ela seja abençoada e iluminada. Suavizemos nosso corpo. Vamos fazer o Evangelho. Peguemos a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres bondosos em quem depositamos fé. Vamos suavizar cada vez mais. E vamos nos sentir iluminados, protegidos e guardados. Que a luz divina nos acompanhe e nos proteja eternamente. Eternamente. Os adeptos da nova doutrina, infelizmente, não se entenderam sobre a interpretação das palavras do Mestre, na maioria veladas por alegorias e expressões figuradas. Daí surgirem desde o princípio as numerosas seitas que pretendiam todas elas a posse exclusiva da verdade e que 18 séculos não conseguiram pôr de acordo, esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele de que Jesus havia feito a pedra angular do seu edifício e a condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor do próximo. Essas seitas se anatematizaram reciprocamente, arremeteram-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, passaram de perseguidos a perseguidores. Foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É um fato comprovado que as guerras em religião foram mais cruéis e fizeram maior número de vítimas que as guerras políticas e que em nenhuma outra se cometeram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Devemos, pois, orar em nome de Jesus Cristo. Pedimos a todos que façam o Evangelho, que orem e peçam pela paz, saúde e alegria de todos os seres,
que a luz inunde o nosso planeta, que a luz inunde o nosso país, que a luz inunde o nosso estado, a nossa cidade, e que a luz inunde e proteja todos os seres do universo e de toda a criação, que assim seja. Procure a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, que apresenta para você, para a sua família, para todos os seus amigos, cursos gratuitos, tratamentos e formação de terapeuta holístico. Procure-nos e aprenda o reiki, a yoga, a meditação, a oração bendita, cursos de psicanálise transpessoal, grupos terapêuticos, cursos de constelação familiar e de todos os estudos que vão te auxiliar a firmar a estrutura interna dentro do bem, da luz e do processo divino. Indique a nossa clínica, propague este trabalho, que será também um trabalho de amor ao próximo. Peço aos anjos e santos que purifiquem a água que vamos beber para que ela seja a nossa cura. Que assim seja. Namastê. Assim é, assim será, por direito divino, eternamente, eternamente, eternamente. O Evangelho, Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e o Espírito Santo. Que os Espíritos benfeitores do espaço venham nos auxiliar, venham nos proteger, venham nos libertar de todos os males passados, presentes e futuros. Que Nossa Senhora nos cubra com seu manto divino e que todos os anjos e santos do céu e da terra nos protejam por toda a eternidade. Que os espíritos benfeitores do espaço protejam e iluminem nossas águas, que elas nos curem e nos aliviem. Assim seja. Namastê. Relaxemos completamente nosso corpo. Vamos ler agora o Evangelho. Prepare sua água. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que esconda a toda hora o sentido das suas palavras, sob o véu da alegoria que nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: eu lhes falo em parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim dizer-lhes tudo ao menos agora, seria inútil, mas a vós o digo, porque já vos é dado compreender esses mistérios. Ele procedia, portanto, para com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram
desenvolvidas dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la. Ele não diz que tenhamos de revelar inconsideravelmente todas as coisas, pois todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe, e porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Acontece com os homens em geral o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra fora de tempo não produz. Mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde, deve ser descoberto, porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, e a obscuridade lhes pesa. Como Deus lhes deu a inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da terra e do céu, eles querem racionalizar a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão a fé se enfraquece. Ver capítulo 19, versículo número 7. Então, as palavras de Jesus têm que ser muito bem compreendidas. Iluminadas, devemos compreender, estudar e perceber tudo que o Evangelho nos diz. Agora, vamos beber nossa água, pedindo que as forças infinitas do amor a protejam e a iluminem, que sejamos dignos das promessas de Cristo e que saibamos nos iluminar, nos proteger e que tenhamos a guarda infinita, à frente, atrás, à direita, à esquerda, em todas as direções. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo e sentir que a luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibra em nós e toda a eternidade. Que a luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo venha a nós. Vamos ler um trecho do Evangelho. Não vim trazer a paz, mas a espada. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas a espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Mateus capítulo